Beleza, Rota 29 hoje está em Niterói. Vou subir o Parque da Cidade. O treino de hoje é a subida do Parque da Cidade. 2 km e 400 metros de subida. Vem comigo, galera, vamos conhecer essa subida. Vou começar aqui o treino, subir o Parque da Cidade. O Parque da Cidade, aqui é uma subida que característica que você já começa praticamente da coroa reduzida. A inclinação aqui, você começa com uma inclinação, então você tem que trabalhar mais a reduzida, para não ter um esforço muito grande durante o giro, ficar amassando o barco. Então vocês vão, já começamos com uma inclinação. Geralmente as inclinações aqui, elas começam a variar 10 graus. Começa aí uma variação de 10 graus no primeiro ponto. Esse ponto, as inclinações, elas oscilam 12, 13, né? E já começa com a subida tensa. Então aqui, grande parte dos ciclistas, dizem que o Parque da Cidade é uma subida muito pesada. Já começa pesada, mas quando você está condicionado e treinado, consegue subir. Realmente não é uma subida assim tão fácil de se fazer. Começamos, já passamos a primeira curva. Dá para ver a inclinação no piso. Como já disse, muito. E na curva, próxima curva, segunda curva, já vai dar para notar que vai ficar mais inclinado. Então abre um pouquinho para descansar um pouco a musculatura e volta. Olha que inclinação, pode ver que a inclinação aumentou. Então chega em torno de 20% de inclinação. E nem chegamos ainda na parte mais pesada, ou seja, a parte das inclinações tem maior porcentagem de angulação. A curva, a inclinação aumenta cada vez mais, aumentando a inclinação. Como eu falei no início, então se você começa com a coroa reduzida e vem aos poucos trabalhando o peão até você chegar no peão mais leve, no qual você fica confortável para subir. Vamos agora para quase a metade, e a inclinação continua. Mas é uma subida, sim, é uma subida, mas uma subida que tem variações na inclinação. Ela não é uma subida constante. É uma curva e logo em seguida a diferença. Dá para ver nitidamente como aumentou
inclinação. Esse trecho aqui, eu costumo dizer que você passou a trilha da travessia, você está vivo. Você já conseguiu passar um bom pedaço dessa subida. Como eu falei anteriormente, passou aquele trecho ali da entrada da trilha da travessia, você está vivo. Vai ficar mais fácil a subida, né? Porque são duas partes do Parque da Cidade, da subida, que realmente elas detonam o ciclista. Essa parte é ter a trilha da travessia, e após a placa que está aqui na frente, onde tem uns grafites nos muros, ali tem uma curva com uma inclinação curta, bem acentuada. Passou, aí fica mais fácil. Na parte dos grafites, entramos, fizemos a quinta curva e vamos começar, né, chegar ao meio da subida. A inclinação já aumentou, mas com referência ao carro que acabou de passar, vocês vão observar que a próxima é bem mais inclinada do que a que estou. Então, vamos começar a entrar na curva. Em seguida, a inclinação é curta, a inclinação, tá? Propriamente a inclinação é curta, porém é uma parte aqui um pouco extensa, longa, mas ela acaba não sendo tão inclinada igual a subida, a entrada da curva, melhor dizendo. E segue as variações de inclinação durante a subida. Aqui é praticamente o meio já da subida, né? Um trecho aqui que a inclinação é bem mais suave, dá para recuperar, né, o fôlego, certo? E não se engane, tá? Que é curtinho o tempo de recuperar. Dá para ver aí, ó. Já vamos começar outra inclinação. Como eu falei, é uma subida com diversas variações de inclinação. Então, que dá aquela sensação, né, falsa. Ah, agora eu vou descansar. Mas não chega a ser dessa forma não. Dá para descansar um pouco sim. Continua. Vamos continuar subindo. Galera, sempre há aí comentários, conteúdos, né? Indicando, informando, dizendo como fazer uma subida melhor. Pra galera que está iniciando, quem tem dificuldade nas subidas. Bom, eu entendo da seguinte forma: não há uma forma mágica para fazer que você consiga de uma hora para outra subir, né? Seja uma subida com pouca inclinação, curta, longa, né? Bom, o que eu costumo dizer é um conjunto de fatores para fazer uma escalada
fazer uma subida, que vão ajudar ao ciclista a entender esses fatores que na prática vai ajudar muito. Bom, aqui é um ponto que desafoga, aquele alívio para o motor, para as pernas, para o pulmão, uma descida. E logo em seguida vamos pegar uma direto para a sede da rampa de parapente. Acabou, respirou, começa de novo. Vamos girar de novo o pé de vela. Bom, como eu estava falando, então, alguns fatores que o ciclista iniciante tem que conhecer. Equipamento. Então você tem que saber a limitação do seu equipamento, da sua bicicleta que você comprou. Se é uma bicicleta apropriada para o esporte, ou uma bicicleta para lazer, né? Você comprou uma 29. Porém, se ela é urbana, ela vai ter limitações para o esporte que você quer praticar. Então você tem que entender isso, né? Esse é um ponto de partida. As configurações, o que ela tem para te oferecer. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Segundo, que você tem que ter, né, é a questão da cadência. Você manter uma cadência, uma subida, um ritmo, que você não ficar amassando barro pesado demais, ou ventilador leve demais ao ponto de você cansar. Então, isso você tem que ter uma noção da cadência, de quantas voltas você vai dar com o pé de vela, para conseguir fazer que suba, você consiga subir a bicicleta e você consegue subir. Esse é um ponto. Bom, galera, o outro contexto, né, é a questão do equilíbrio. Você tem um equilíbrio. Você pode observar aí que eu não fiz zigue-zague, né? Aquele zigue-zague longo. Eu subi reto, né? Então, essa questão do equilíbrio, se você conseguir estabilizar o tronco, né? Ter o tronco estabilizado, você vai ter mais ganho de energia das pernas. De acordo com a inclinação, você chega no meio do banco, então você vai ter um aproveitamento melhor, tá? O movimento da coxa, né? Transferindo a força pelo pedal. Se essa inclinação for mais acentuada e ela curta, você chega um pouco para frente mais do banco, quase na ponta. Isso vai gerar uma força melhor para que você consiga girar o pé de vela, né? Então, esse conceito você também tem que entender. Configuração de marcha, momento de troca de marcha, saber utilizar essas trocas de marchas em subida, né? Porque a grande parte joga direto na chamada bobozinha e já transfere para o peão grande e sobe igual um ventilador. Isso vai cansar, você vai ficar ofegante e acabou a tua subida. Sem contar, os batimentos cardíacos vão ficar muito acelerados. Com isso você vai explodir. O que você tem que ter uma noção é saber configurar essa troca de marcha. A cada momento que você estiver subindo, você entender que o equipamento vai te dizer que você precisa colocar um peão mais leve. Então você tem que ter essa leitura do equipamento. Ele vai te dar essa noção.
e interpretar as subidas, ler a subida, né? Você vai começar a subir, você vai observar. Pô, essa subida ela é bem prolongada, a subida é um pouco mais curta, então você tem que saber interpretar isso, né? E não atacar de imediato a subida. É o grande erro da maioria. Ataca a subida de imediato com aceleração, né, acima, e cansa, porque tem subidas que não vai dar para você atacar. Você vai ter que segurar, trabalhar, né? Até esperar o momento para atacar, aumentar a velocidade, dar uma fuga. Mas a princípio você tem que entender o comportamento, como você vai subir e as configurações de marcha. Isso é fundamental para uma subida. Ponto para, né, treinar uma subida é frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca, em alguns pontos, ela chegou a 164. Aqui eu já estou 162. O meu ponto maior de frequência cardíaca é 164. Então, quando você entender essa questão de frequência cardíaca, você trabalhar a frequência cardíaca em subida, você vai ter um ganho de 70% na subida. Então, né, usar um GPS, uma cinta cardíaca, um relógio, controlar o seu batimento cardíaco. Então você tem que entender isso, saber qual é o seu batimento cardíaco máximo e trabalhar para não chegar a esse máximo logo de imediato na subida. Bom, chegamos aqui na sede. O que eu faço? Fala, garoto! Ei, tudo bem? Eu dou 2 voltas, né? Porque o meu batimento cardíaco estava a 52. Então eu dou 2 voltas aqui para o quê? Que a frequência cardíaca ela volte, ela começa a baixar, né? Voltar em 100 batimentos, 90 batimentos, né? Então isso é recomendado. Não se parar de imediato. Se parar de imediato, faz um trabalho de respiração. Então, galera, cheguei aqui no Parque da Cidade, esse foi o treino. E, como eu falei, não há fórmula mágica para subida. Que há esses contextos que eu acabei de falar. E treino. Treinar, treinar. Entendeu? Vai ser difícil? Vai, no início. Tomar um chá de selinho e treinar e treinar. Valeu, galera. Chegamos. Aí é a sede. Tudo bem, beleza? Aqui o acesso à rampa de parapente. É. Aqui você chega com a bike, galera, mas empurrando. Não pode chegar pedalando. Vamos curtir um pouquinho aqui do visual da Baía de Guanabara. Então, como o sol hoje não resolveu querer aparecer, né, as nuvens, mas mesmo assim é um grande visual, galera. Galera, rampa de parapente do Parque da Cidade, no bairro de São Francisco, município de Niterói. Esse foi o treino. E aí a gente curte esse visual depois desse treino. Sempre assim, ó, final de tarde, uma galera tirando foto. Bom, a subida é como vocês viram lá, né? Não é uma subida assim fácil, nem também difícil, mas o visual compensa, galera. Bom, galera, esse foi o treino de hoje, subida do Parque da Cidade. Como eu falei lá no início, diversas inclinações, né, durante o caminho, durante o percurso.
Bom, mas dá pra encarar, dá pra subir. Tem dificuldades, né? Como toda subida. Mas é só treinar, galera. Quem gostou, dá um like lá. Quem não gostou, dá um like lá. Valeu, galera. Valeu, um abraço.